Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre reta de Euler. Nos últimos vídeos do canal, principalmente nessa parte de teoremas, que é uma série voltada principalmente a teoremas da geometria plana, nem tanto conhecidos, a gente abordou sobre algumas propriedades do triângulo órtico. O tema triângulo órtico ainda não acabou, a gente ainda vai encontrar mais uma propriedade do triângulo, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, quando a gente for ver círculo de 9 pontos. Antes de falar sobre o círculo de 9 pontos, eu acho interessante a gente falar um pouco aqui, debater sobre a reta de Euler. A gente vai ver aqui, vai introduzir e vamos ver como ela funciona. Bom, a reta de Euler, ou Euler, como alguns conhecem, ela é principalmente uma relação entre razão. É uma razão, melhor se colocando, entre as distâncias de três principais pontos, né? É o ortocentro, o baricentro e o circuncentro. Euler, através dessa demonstração que eu vou apresentar hoje, percebeu que esses três pontos são colineares, e além de serem colineares, eles possuem uma propriedade principal como posso falar, de uma organização, botando aí bem entre aspas, dentro dessa reta. Então vamos lá, vamos começar. Aqui eu desenhei um triângulo ABC. Aqui eu tentei desenhar um triângulo escaleno. A reta de Euler só não vai funcionar no caso do triângulo equilátero, porque a gente vai ver o porquê. Mas já fiquem avisados sobre essa questão. Então aqui eu escolhi um triângulo escaleno, que vai ser melhor para a gente debater um pouco. Vamos lá. O que ele percebeu? Ele colocou aqui, a gente tem os pés das alturas, H1 e H2, e os pés das mediatrizes. Bom, as alturas é um conceito mais fácil, elas partem de um vértice e formam 90 graus com o lado oposto. Então aqui eu vou desenhar as duas, melhorar esse ponto aqui, né? Pronto. E as mediatrizes não são sevianas, já que elas não partem de um vértice necessariamente, mas elas são importantes aqui para a nossa questão, elas são bem importantes. O que elas fazem principalmente? Elas dividem um lado em dois, formando 90 graus. Bom, aqui seria infinito, as mediatrizes não param, mas eu vou colocar aqui um limite. A gente criou aqui as nossas duas mediatrizes de 90 graus. A interseção aqui, entre as duas alturas, eu vou chamar de H, o nosso ortocentro, e a interseção entre as mediatrizes eu vou colocar aqui como M, por exemplo. Só para a gente não colocar aqui circuncentro, porque a gente já tem uma letra C. Então vamos lá. Basta a gente perceber que lá na nossa parte de triângulos a gente estuda a questão da base média. A base média na verdade, o segmento que liga os dois pontos médios de um triângulo. 2, 2, 3 pontos médios do triângulo. Então, no caso aqui, a gente vai pegar o M2 e o M1, que são pontos médios, já que eles dividem os lados em dois, e vai ligar M1, M2, vou escrever aqui, no cantinho, M1, M2, tracinho em cima, base média. A base média possui uma propriedade. Ela é a metade da base original. Ou seja, nesse caso, a nossa base que está aqui, original, seria AB. Então, eu posso afirmar que M1, M2 é a metade de AB, ou eu posso falar que 2M1, M2 é igual a AB. Beleza? Temos aqui mais uma propriedade, mas ela não vai ser tão útil, que fala que M1 e M2, né, o segmento, ele é paralelo a AB.
Mas isso aqui também vai ser importante para outras relações. Mas aqui no nosso caso não vai importar. Bom, vamos colocar os ângulos agora. Eu vou nomear, não vou nomear, vou apenas pintar M2, M1 de vermelho e o nosso M1, M2 de azul. Pronto. Bom, a mediatriz e a altura, elas são paralelas. Portanto, se a gente prolongasse aqui, ó, a nossa mediatriz, até um ponto que ela encontrasse o nosso prolongamento do lado AB, nós veríamos aqui, por exemplo, o ângulo vermelho, por ser um ângulo alterno interno. Então, como a H, né, a altura, e a mediatriz são paralelas, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é vermelho. Bom, mas aqui a gente não vai precisar mais desse desenho. Só foi para mostrar mesmo. Pronto. Que mais? Da mesma forma, a gente consegue mostrar que esse ângulo é azul. A partir disso, a gente encontra dois triângulos semelhantes. O triângulo AHB e M1, M2. Eles são semelhantes. Essa semelhança é interessante, porque vamos observar aqui. A razão entre a base M1, M2, que é base do nosso triângulo MM1, M2, ela é metade da base do nosso triângulo AHB. Então, a nossa razão de proporção, a nossa proporção aqui dos dois triângulos é 2. Esse triângulo MM1, M2 é metade do nosso triângulo AHB. Bom, por que isso é importante? Porque olha agora isso. Quando a gente vou pegar aqui nossa linha roxa, eu vou ligar o nosso vértice A ao nosso ponto M2. M2 é o nosso ponto médio do lado BC. Ok. Em seguida, eu vou ligar o nosso ponto H ao ponto M. Vou até trocar de cor. Vou botar uma cor aqui, ó, vou botar verde, para ficar um pouco mais chamativo. Beleza. Olha aqui que interessante. Eu vou chamar essa interseção de P. Beleza? Olha só que maneiro. A gente encontrou... Perceba que, como eu já tinha dito, a mediatriz ela é paralela à nossa altura. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de 2 tracinhos, eu tenho que chamar esse ângulo aqui de 2 tracinhos também. E, por serem triângulos aqui, esses ângulos opostos pelo vértice, eu posso falar que eles são iguais. Dois ângulos iguais, necessariamente esse outro ângulo aqui teria que ser igual também. Então, eu posso afirmar que o nosso triângulo AHP é semelhante a PMM2. E olha o que é mais interessante ainda. O nosso lado aqui, ó, vai ser o nosso lado do nosso triângulo anterior, o nosso triângulo MM1, M2. E o outro lado aqui, que seria oposto a esse ângulo que eu pintei todo de preto, ele... Desculpa, eu fiz esses dois tracinhos só para mostrar, não estou falando que eles são iguais, não. Ele é do nosso triângulo AHB. E o que é interessante desses dois triângulos é a proporção. Se eu tenho esse lado do triângulo MM1, M2, eu sei que esse lado do nosso triângulo AHB é o dobro desse pedaço. E está aqui uma coisa importante. Eu posso colocar, ó, se eu chamar aqui de x, aqui vai ser 2x. E isso aqui vai se manifestar por todo o triângulo. Esse pedaçozinho aqui, ele também vai ser a mesma coisa para esse. Se eu chamar PM de y, eu tenho que chamar HP de 2y.
essa linha, a partir aqui da nossa linha roxa, se eu chamar PM2 de Z, eu tenho que chamar AP de 2Z. E olha só essas informações que a gente conseguiu encontrar. Vamos observar a nossa linha HM. Temos um ponto P. E olha que interessante. Temos que HP é igual ao dobro do nosso segmento PM. Mas o que é esse P? Olha o que é mais interessante ainda. Como a demonstração é bonita, chega a ser bela. Porque quando a gente pega o nosso APM, eles são colineares, eles estão sim numa linha. Essa linha é uma seviana, porque ela parte de um vértice e encontra o nosso lado oposto. E olha onde ela encontra o lado oposto. No exato ponto médio. Uma seviana que parte de um vértice, é claro, do triângulo, e encontra o ponto médio, é a mediana. E qual é a propriedade das medianas? Que quando você tem o ponto, que é o baricentro, o baricentro divide numa proporção 2:1. E é isso que a gente acabou de encontrar. A gente não encontrou Z, e aqui é 2Z. Então, a partir dessa afirmação, eu posso dizer que P é baricentro do nosso triângulo. Então, P é baricentro do triângulo ABC. E lembra que eu denominei o ortocentro como H e o circuncentro como M? Então tá aqui a nossa reta de Euler e a sua principal conclusão. Que a distância, na verdade, ela é um pouco diferente, né? Ela seria que a distância entre o baricentro ao circuncentro é metade da distância entre o nosso ortocentro ao baricentro. E está provada, demonstrada a nossa reta de Euler e sua principal propriedade. Então, galera, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer vídeo que tenha no canal, podem botar nesse aqui que eu vou tentar, ou qualquer um, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!